Bom, tudo bem? Vamos então para o quinto vídeo, que a gente vai começar a preparar a aplicação para conectar com o banco de dados, tá? Usando SQL Alchemy e outras extensões do Flask. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é adicionar as bibliotecas para o SQL Alchemy. Então, a gente vai adicionar o próprio SQL Alchemy, tá? Vamos adicionar a última versão dele. E vamos adicionar também o Flask SQL Alchemy, que é o pacote que tira alguns problemas que a gente teria de ter que fazer na mão na integração com o Flask. Tá? Então, beleza, 3.1.1 está aqui. Vamos acertar o requirements. A gente colocou o SQL Alchemy na versão 2.0.28, vamos botar a versão 2.0. E o Flask SQL Alchemy, a gente usou a versão 3.1.1, vamos deixar na 3.1, tá? Ok, requirements pronto, bibliotecas integradas, o que é que a gente vai precisar fazer? Primeira coisa, a gente vai precisar criar o componente do Flask SQL Alchemy para poder conectar na aplicação. Então isso a gente está fazendo dentro dos módulos, né? A gente tem o Bootstrap, tem o Minify. A gente vai acrescentar aqui um objeto que é o DB, e esse DB vai ser um DB SQL Alchemy, normalmente, como a gente faria, tá? E aí a gente importa ele, né? Para o Flask SQL Alchemy, import SQL Alchemy. A gente vai passar para ele o model class, a base que a gente vai usar para criar os modelos que vão ser gerenciados pela SQL Alchemy, a gente vai chamar de base. E eu vou colocar aqui o disable autoname das tabelas, então a gente mesmo tem que dar o nome para as tabelas, tá? Base não existe porque a gente não declarou, a gente vai declarar essa base aqui, tá? A gente poderia ter declarado ela em outro lugar, junto com os outros modelos, mas eu vou deixar ela aqui, fica mais fácil para a gente entender umas coisas depois. Class base, tá? Ela vem de uma declarative base, igual a gente fez lá na aplicação CLI. Vem aqui do ORM SQL Alchemy, declarative base. E o que é que vai ter nessa classe? Por enquanto, nada. Tá? Se a gente tivesse atributos comuns a todas as classes, eles seriam adicionados aqui, mas não serão, tá? Então a gente tem isso feito, a gente já tem o objeto, SQL Alchemy, a gente já tem aqui, a gente vai precisar agora lá na nossa factory, a gente vai precisar colocar esse objeto, né? Então vamos lá, a gente vai na nossa factory, e aí a gente está aqui registrando as extensões, né? Registrou o Bootstrap, registrou a Minificar quando é o caso, vamos registrar o BP, então é o DB, db.initapp app. O DB a gente vai importar dos módulos. Então aqui, ó, source modules minify bd. Pronto. Não foi esse nome que eu dei? DB. Eu coloquei, não foi? Não. DB. Pronto, DB init app. Isso aqui a gente está com o app inicializado. O que a gente vai fazer aqui também? Primeira coisa que a gente precisa ter certeza é que a aplicação tá rodando e que o banco existe. Tá? Se a gente estivesse usando um outro banco de dados, bom, a gente vai usar SQLite, que é o mais simplesinho aqui, eu não preciso configurar servidor MariaDB, nada disso. Mas se eu tivesse usando MariaDB, o processo ia ser outro, para verificar se o esquema existe no banco. No caso da SQLite, a gente só vai ver se o arquivo do banco está lá.
Se o arquivo do banco estiver lá, é porque ele foi devidamente migrado. Então, o que a gente vai precisar fazer é criar uma função para testar se o esquema existe ou não. E isso tem que ser feito dentro da aplicação. Então, eu vou colocar, a gente vai começar a mexer com a aplicação Flask, mesmo não estando na interface web. Então, a gente vai dizer o seguinte, olha, me dá com um app com o contexto da aplicação, porque aí eu vou pegar os módulos, tudo, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai chamar uma função, tá? Que eu não sei qual que é ainda, para dizer, para verificar se o banco existe ou não. Então, se isso aqui não der ok, se essa função não der ok, a gente tem que fazer um logger fatal dizendo que eu não tenho banco ainda. Então, é necessário fazer a migração / upgrade do banco. E eu pulo fora porque é furada, né? Esse lado da Bino continuar aqui, não tem o que fazer. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função. A gente não tem ainda aqui uma bibliotecazinha de funções genéricas. Eu vou criar essa bibliotecazinha, eu vou chamar aqui new Python file, eu vou chamar de úteis, tá? Vou adicionar e eu vou criar uma função para isso. Essa função eu vou chamar de existe esquema. Tá? Um existe esquema em que eu vou passar o app onde eu vou fazer esse teste. Tá? E aí, ela vai me retornar verdadeiro ou falso. Né? Vai dizer, olha, tem ou não tem esse esquema. Então foi o que eu falei, se a gente estivesse usando um banco de dados completo, né? Se estivéssemos com um banco, um SGBD, né? A gente poderíamos consultar os metadados para ver se o esquema do banco existe. Com algo como, então, se fosse usando MariaDB, a gente teria que mandar uma sentença SQL para o banco, que seria algo como select schema name from information schema.schemata where schema name igual ao nome do banco. Nome da tabela que a gente definiu, do sistema, do banco que a gente definiu para a nossa aplicação. No caso nosso, nós não temos SGBD, a gente tem um SQLite. O SQLite ele vai simplesmente criar um arquivo no banco, criar um arquivo no disco. Então a gente vai ter que verificar se esse arquivo existe ou não. No caso do SQLite, vamos apenas verificar se existe ou não o arquivo no sistema de arquivos. Pronto. Então, isso aqui a nossa função vai ter que fazer. Então, qual que seria o nome do arquivo? A gente precisa definir um nome para aplicar para a tabela, para o arquivo que vai conter as tabelas do nosso banco. Isso a gente vai fazer aqui no config de novo. Né? No config dev, a gente vai vir aqui. A gente já tem algumas coisas. Então, eu vou criar duas coisas. Eu vou criar primeiro um SQLite dbname, que vai ser o nome do arquivo que a gente tem que procurar. Aí eu vou chamar esse cara de application db SQLite 3. Tá? E eu preciso da URL de conexão no banco, lá para o SQL Alchemy. A gente não fez isso. Tá? Então a gente tem que definir esse outro objeto aqui, essa outra propriedade, que é a SQL Alchemy Database
database URI, a SQL Alchemy Database URI, isso. E aí a gente vai colocar a string de conexão, igual a gente colocou lá na aplicação linha de comando, tá? Então é SQLite mais PySQLite, barra, o nome do banco. Application db.sqlite, tá? Essa é a URL que a gente vai usar para conexão no banco. O banco, ele vai ficar ele vai ficar dentro da pasta da instância, né? Ele não vai ficar direto no diretório principal. Então a gente tem que colocar aqui o endereço da URL da instância, né? O endereço dessa pasta instance aqui. O banco vai ser criado aqui dentro, tá? Beleza, então a gente tem isso aqui definido. Vamos voltar para a nossa utilitária. Como é que eu vou verificar se um arquivo existe ou não? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar simplesmente uma string contendo o nome do arquivo e depois eu vou ver se esse arquivo existe ou não usando a pathlib do Python 3. Então, o nome do arquivo tem que ser o quê? Tem que ser um path para o app instance, né? O instance path dessa aplicação, seguido do nome do banco, que eu vou trazer lá do arquivo de configuração. Então, eu vou fazer aqui o path, eu vou pegar da app, eu vou pegar do diretório, do dicionário de configuração, eu vou pegar a chave que eu acabei de criar aqui, né? Que foi a SQLDBName, essa aqui, SQLiteDBName. Então, eu venho aqui, SQLiteDBName. Essa é a chave, essa chave tem que existir. Então, depois a gente tem que testar lá se o arquivo de configuração tem ou não tem essa chave. A gente pode... na verdade, eu não precisaria testar, porque se eu testasse, eu estou assumindo que sempre eu vou ter isso independente do banco que eu estou usando, né? Então é melhor definir um nome padrão aqui. Eu vou trazer aquele nome padrão para cá. Tá? Se eu tiver algum nome definido, ótimo, eu vou usando esse aqui. Se não, eu vou usar esse aqui padrão. Tá? Beleza, então eu tenho o meu nome aqui. Esse path, ele vem do pathlib. Então, import pathlib. Na verdade, eu posso fazer from import pathlib, import path, né? Import path. Pronto. Então aqui ele vai pegar o endereço, vai acrescentar o nome do banco. E aí eu vou só ver o seguinte. Eu vou retornar o quê? Se esse arquivo is file. Se isso aqui é um arquivo que existe. Se existir, volta true. E aí aqui na factory, onde tem aqui o nome da função, é se not úteis.existe esquema nessa aplicação, tá? Se não existir o esquema, eu vou ter que fazer a migração até o upgrade do banco e vou sair. Tá? Então, só se import úteis, né? Então ele já está trazendo úteis. Eu vou colocar só se úteis aqui, é o diretório completo do módulo. Tá? E aqui a gente vai deixar só consórcio úteis, import, existe esquema. Tá? Dá uma arrumada no código, Ctrl Shift L. Pronto. Então tá aqui, a minha aplicação tá verificando se existe ou não existe o contexto. Como é que eu vou migrar esse banco? Com Alembic. E eu não instalei o Alembic. Então vou instalar o Alembic aqui. Alembic, vou instalar o Alembic. Existe uma extensão para o Flask, que é o Flask Migrate, que usa o Alembic. Só que eu tenho que fazer a migração de dentro do código. Poderia? Poderia. Mas vamos deixar fazendo por fora, que a gente já fez uma vez, a gente já sabe como é que faz, né? Senão a gente tem que escrever código para fazer a migração aqui dentro. Então, o Alembic está instalado. Vamos jogar ele no Requirements. Alembic.
pega aí qualquer versão da 1.13. Pronto. Beleza. Então a gente tem o requirements, a gente tem aqui. E como que seria a migração? Da mesma forma que a gente fez para a linha de comando, tá? A gente vai configurar o alembic.ini, né? Configurar o Alembic primeiro, né? Fazer ele descobrir iniciar as migrações. Então a gente vai fazer o quê? Alembic init. E aí o nome do diretório das migrações. Eu não vou jogar dentro do meu código fonte, porque não é preciso, eu vou jogar para o instance. Então, instance migrations, onde estão as migrações. Aí eu vou configurar o alembic.ini para colocar a URL do banco. Se eu estivesse usando o Flask Migrate, isso aí seria feito automático. Ele pega arquivo, pega o parâmetro lá do arquivo de configuração, coloca e faz tudo aqui. Mas como não está, então na seção Alembic, a gente vai ter que acrescentar ou alterar a linha em que fala de sklalchemy.url. Tá? E aí a gente vai colocar a sentença com o nome do banco. Eu não vou digitar de novo, não, vou copiar aqui, tá? Pronto. E, por fim, a gente tem que ajustar o env.py. Que vai estar lá dentro do Migrations. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que colocar lá um from source modules, né? Modules import base, que a classe base está definida lá. E eu digo aqui que o target metadata é base metadata. Isso aqui a gente teve que fazer na migração e vai ter que fazer também aqui, tá? Então a minha função existe esquema, como a gente está usando SQLite, a gente vai só ver se o arquivo existe. Se não existir, a gente tem que fazer a migração com as instruções que estão aqui para migração, tá? Será que esqueci alguma coisa? Não, acho que está tudo certo aqui. A gente tem a função, no módulo a gente tem a classe, tá levando para lá, mais um espaço aqui. Classe a gente está importando lá, definir o SQLite DBName e o database URI aqui. No útil a gente tem a função de definir esquema e na factory a gente está inicializando o sklalchemy aqui, passando para ela a classe base e ligando ela na aplicação, e de dentro do contexto da aplicação a gente está vendo se existe um esquema, tá? Se existe um esquema para esse banco, tá? O resto a gente não mexeu aqui, tá? Então vamos testar. A primeira coisa que tem que acontecer é dar um erro dizendo que o arquivo banco não está migrado, né? Então se a gente rodar aqui, SQLalchemy Database URI, ele não achou essa database URI. Será que eu digitei errado? Arquivo aqui. Sim, digitei errado. Falta um L no Alchemy. Tá? Deixa eu ver se eu não digitei errado aqui também alguma coisa. Não digitei. Então vamos rodar de novo. Beleza, então aqui ó. Ele já identificou que eu não tenho, e de fato eu não tenho aqui no instance o banco de dados criado. Então a gente tem que fazer a migração do banco. Vai fazer como? No terminal, igual a gente fez na aplicação de linha de comando. Eu vou dar um alembic init, só que aí eu vou criar dentro do instance migrations. Tá? Então ele criou. Deixa eu ver se dá para aumentar um pouco essa janela aí para a gente ver os comandos todos. Dá. Tá? Então ele foi aqui, ó, criou dentro do instance o migrations, dentro do migrations ele criou o env.py e o version, onde a gente vai ficar, e o alembic está aqui, tá? Eu deixei o alembic fora
do controle de versão. Ele não vai fazer controle de versão disso aqui. Isso aqui depende do que a gente fizer aqui em cima, tá? Então eu vou configurar ele. E aqui, onde a gente tem o SQL Alchemy URL, a gente vai trocar pela URL do banco, que está aqui. Ah, vou ter que copiar e colar isso lá? Vai. Tem outro jeito? Tem. Usa a extensão lá, o Flask Migrate, que ele faz isso automático para a gente. Tá? Acrescentei isso no Alembic, e aí eu tenho que alterar o envpy. O envpy está aqui. Então aqui onde tem esse from metadata, a gente vai fazer o quê? From source.modules import base e target metadata igual base.metadata, tá? Target da base metadata, isso, pronto. Então, isso está feito. Aí agora eu posso migrar o banco, tá? Posso migrar o banco. Então, fecho aqui, venho aqui, o que é que eu tenho que fazer? Alembic, revision, auto-generate, mensagem inicial. Tá? Então ele vai criar o esquema, não tem tabela nenhuma por enquanto, né? Porque a gente não fez a tabela. E eu vou fazer ele vincular lá. Então, desculpa, atualizar o banco com esse esquema, que é só a numeração do esquema dele. Alembic, upgrade, head. Pronto, tá? E aí, tá aqui o application DB SQLite dentro do migrations. Desculpa, dentro do... Ele botou dentro do migrations? Não, tá dentro do instance, tá? Tá dentro do instance, tá? Onde tem que estar. Então agora, se eu rodar a aplicação, eu não vou mais ter esse problema da migração do banco, né? Ele tem que passar daqui, cadê? Tem que passar e deixar tudo pronto para a gente usar a aplicação. Vamos lá. Por que é necessário fazer a migração do banco? Não é necessário fazer a migração do banco, querido. A gente já fez a migração do banco. Instance Path, SQLite DBName. Explication do SQLite. O que será que aconteceu? App, a gente trouxe ele para cá, trouxe application, tá voltando. Verdadeiro ou falso? Tá dentro do instance. Apppath é instance. Vamos fazer um teste aqui, vamos dar uma depurada e ver se está vindo certo esse trem. App é uma... Esse app instance está certo, ó. O nome do app instance e o arquivo. Vamos dar avançar um pouquinho. Quanto é que está valendo o arquivo? Aqui. Slack Instance Application DB SQLite 3. É porque o Mongo colocou SQLite DB Name. Será que eu coloquei errado aqui de novo? SQLite DB Name. Não, tá certo. Só que... Ah, aqui, ó. O nome do banco que foi criado sem o 3 no final. Então, a hora que eu fiz o upgrade, ele criou esse banco aqui. Tá? Era para ter criado com extensão 3, ele não criou. Então, para aqui um minutinho, eu vou renomear isso aqui direto para SQLite 3, não vou fazer a migração toda não. Eu já acertei aqui, preciso acertar no alembic.ini, aqui botar o 3 também. Pronto. Agora vai. Vamos lá. Roda. Beleza. Registrou as extensões. Registrou as extensões, está tudo funcionando, minha aplicação está rodando. Tá? Então, parece que está tudo funcionando. Vamos ver se ela ainda está aqui no ar, né? Beleza, está aqui. Ainda está aqui viva, tudo funcionando, nada parou. Ótimo. Então agora a gente pode
com a conexão ao banco feita, a gente pode começar a criar as tabelas. A gente vai começar pelo controle de usuários. A gente vai criar a tabela de usuários. Essa tabela de usuários, a gente vai usar uma outra extensão, que é o Flask Login, para fazer o login do usuário, para decidir se ele pode ou não usar determinadas coisas. Tá? E aí depois a gente vai acrescentar os papéis. Tá? Nós vamos fazer primeiro o login funcionando, depois a gente coloca a parte de papéis. Tá? Então, vamos para o próximo vídeo, a gente já volta aqui.